Original Industrial Revolution. Pai, ele possuía um corpo de carne e ossos. E foram duramente reprimidos pelo regime. Olá pessoal, essa semana no História Viva falaremos sobre a peste negra, a pandemia que devastou 1/3 da população mundial na Idade Média. A peste negra tem sua origem no continente asiático e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. O contágio aconteceu rapidamente pela via marítima, isto é, pelas embarcações que navegavam pelo mar Mediterrâneo, mas a contaminação por via respiratória permitiu que a doença prosperasse. A circulação de comerciantes, soldados, peregrinos contribuiu para difundi-la por terra. Calcula-se que 1/3 da população europeia teria sido dizimado por conta dessa peste. A propagação da doença inicialmente deu-se por meio de ratos e principalmente pulgas infectadas com o bacilo, que acabava sendo transmitido às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas, em cujo sistema digestivo a bactéria da peste se multiplicava. No estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, através de espirros e gotículas. Contribuíam com a propagação da doença as precárias condições de higiene que habitavam nas cidades e vilas medievais, o que oferecia condições para infestações de ratazanas e pulgas. Outro fator importante é a má nutrição das pessoas mais pobres e a falta de uma estrutura de apoio aos doentes, contribuíam para as mortes lhes estivessem na casa de milhares diariamente. Como ainda não havia um desenvolvimento satisfatório da ciência médica nessa época, não se sabia as causas dessa peste, e tampouco os meios de tratá-la ou de sanear as cidades e vilas. A peste foi denominada negra, por conta das afecções na pele das pessoas acometida por ela. Isto é, a doença provocava grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaços em regiões de grande concentração de gânglios do sistema linfático, como virilha e as axilas. Esses, também inchaços, eram conhecidos como bulbões, por isso, a peste negra também é conhecida como peste bubônica. A morte pela peste era dolorosa e terrível, além de rápida, pois variava de 2 a 5 dias após a infecção. Os médicos não sabiam a origem da doença e nem como combatê-la, e muitos consideraram que se tratava de uma punição divina. Médicos e padres foram grupos que mais sofreram com ela, porque mantinham contato direto com os doentes. Uma vez identificado que ela era transmitida dessa forma, medidas de isolamento começaram a ser tomadas. Uma das tentativas de compreensão do fenômeno mortífero da peste negra pode ser vista nas representações picturescas da chamada dança macabra ou a dança da morte. As pinturas que retratavam a dança macabra apresentavam uma concepção nítida da inexorabilidade da morte e da putrefação do corpo. Nestas pinturas aparecem sempre esqueletos humanos dançando em meio a todo tipo de pessoa, desde senhores e clérigos até artesãos camponeses, evidenciando assim o caráter universal da morte, ou seja, ela era a todos. Uma quantidade de mortos era gigantesca. Alguns lugares decidiam incendiar corpos porque não havia como enterrá-los. Além dos riscos de contaminação dos contatos com os cadáveres era muito grande.
Esse segundo fator fez com que os ritos funerários fossem abandonados. Além disso, em alguns locais, pessoas pararam de obedecer às leis. Tamanho era o desespero com a situação que viviam. A ordem política deixou de existir em outros lugares, porque as autoridades tinham morrido ou porque havia gente suficiente para impô-los sobre a população. As estatísticas tradicionais falavam que 1/3 da população europeia faleceu com a peste, mas estudos recentes apontam que a doença causou um impacto muito mais profundo na Europa no século XIV. Eles têm afirmado que metade a 2/3 da população europeia faleceu em decorrência da doença. Em questões de números, os estudiosos falam que até 50 milhões de pessoas morreram. Porém, esse quesito não é consenso entre as autoridades científicas e historiadores. Outro fenômeno da época em que desencadeou a peste foi a atribuição da causa da moléstia aos povos estrangeiros, notadamente judeus, que, por não serem da Europa, desde a Idade Antiga, viveram constantemente em migração, passando por várias regiões do mundo, até se instalarem no domínio do continente europeu, e acabaram-se por tornar bode expiatório das multidões enfurecidas. Milhares de judeus foram mortos durante a eclosão da peste. Duas importantes lições que podemos tirar da peste negra, a pandemia mais devastadora da história da humanidade, é a seguinte: higiene pessoal é importantíssimo. E a segunda é isolamento social. Portanto, fique em casa. Um abraço, pessoal, e até a próxima.